6, versículo 10 em diante. Glória a Deus. Nós estamos aí numa série, 7 mensagens sobre Efésios, capítulo 6. E hoje nós vamos para a nossa segunda noite, nossa segunda ministração sobre o livro de Efésios, capítulo 6, onde nós vemos ali a armadura de Deus, né? E essa mensagem talvez seja para um ou dois só. Só com o poder. Aleluia. Só um ou dois que passam lutas, né? Os demais não passam lutas, né? Acho que é só para 2 pessoas, mais ou menos, essa mensagem hoje. Aí você só ora, tá bom? Intercede pelos demais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te louvar. Te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz. Palavra, Senhor, Pai, que ela vem cortando, Senhor, Pai, discernindo entre alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Que esta palavra hoje ela venha a ser viva, Senhor, Pai, e eficaz. Por isso eu te peço mais uma vez, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, as nossas mentes, o nosso coração, que ele possa estar aberto e cativo para a tua voz, Senhor. No nome de Jesus. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Repete comigo isso aqui. Havendo feito tudo, ficar firmes. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, fica firme depois que você fizer tudo. A gente tem uma guerra, uma luta espiritual, isso é óbvio, desde que Lúcifer, o Satanás, foi lançado na terra. Deus e o diabo disputam a nossa alma. Deus quer nos levar para o céu e o diabo quer nos levar para o inferno. Então há uma luta constante, diária, nas regiões celestiais contra mim e você. Agora mesmo há uma luta para você não ouvir essa palavra. Há uma luta para que você não assimile o que Deus tem para as nossas vidas. Então nós falamos na semana passada que nós temos 4 hierarquias, 4 legiões, né, que vêm ali de principados, onde se rege em regiões maiores, potestades, príncipe das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade. Então os principados eles vêm de arte, forças de alta patente no reino espiritual. São aquelas classes mais fortes, vamos dizer assim, tá? Associadas a governos, reinos, regiões territoriais. Potestades vêm de exousia, né? Autoridades de poderes, ou poderes que são delegados pelos principados e executam essas ordens deles. São os secretários. Temos os príncipes das trevas desse século. São os cosmocratos. Depois você fala para mim, tá, dos nomes dos 4 aqui em grego, tá bom? São os dominadores desse século, que atuam no sistema, mídia, tudo aquilo que rege, comandado atrás de algumas redes sociais, assim, que vão manipulando para levar até a ideia de que o anticristo vai governar. Então você queira ou não, irmãos, tudo que você assiste, tudo que passa no seu feed, nos vídeos que você assiste, você tem que estar esperto para ver você vê o que você está assistindo, o que seus filhos estão assistindo. O maior problema da luta contra os príncipes das trevas desse século é o famoso não tem nada a ver.
Ossos espirituais da maldade. Esses são aqueles que vão mais pertinho da gente. São os pneumáticos. Tá? São os demônios que nos atacam. Aliás, que tentam nos atacar com a nossa mente. Eu estou fazendo essa ministração não é para te assustar, não. É para você sair daqui equipado. Amém? Porque se há uma luta real, nós temos que saber com quem nós estamos lutando e como nós vamos lutar. Aí eu disse na semana passada que ainda havia mais três legiões. Dois deles está lá em Colossenses, capítulo 1, 16. Porque nele foram criados, em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Principados e potestades são os mesmos, mas sejam tronos e dominações, domínios. Tá? Então tronos vem de tronoi, refere-se à mais alta dignidade judiciária e real do invisível. Ou seja, ele vai reagir no governo cósmico. É algo maior ainda do que os principados. Domínios vem de soberanias, tá? Refere-se à posse jurídica, ao direito legal de propriedade sobre territórios ou nações. Na guerra espiritual de Efésios 6, o foco não é a propriedade legal. O foco de Efésios 6 é a nossa mente. A luta é contra nós. E a gente, por termos passado por lutas, nós somos com o que a gente vai brigar? Com carne e sangue. A gente vai tirar satisfação com aquele que muitas vezes foi usado para te afrontar. E aí você, na sua revolta, no seu negócio, eu tenho que resolver essa parada, você vai lá e dá uma muquetada na cara dele. Sabe quem ganhou nessa? Não foi você. E estamos também, o Romanos capítulo 8, que fala do amor de Deus, que nem a altura, nem a profundidade, nem principado e nem potestades nos separará do amor de Deus. Isso aqui se refere à manifestação de força bruta. Porque muitas vezes o inimigo, o diabo, ele age de uma forma mais brutal. Como que ele age de uma forma brutal? Te enganando. Como que ele vai te enganando? Fazendo sinais, milagres e curas, igual a de Jesus. Pastor, como assim? Lembra dos magos lá de Faraó? Tudo aquilo que Moisés fazia, os magos, os feiticeiros copiavam e faziam igual. Então havia poder naquele ambiente com eles. Está lá em Êxodo capítulo 7. Você quer ver um outro exemplo? Jó. Jó ele foi brutalmente ferido. Aliás, ele perdeu muita coisa ali. Ou seja, esse tipo de legião, eles vêm e atacam de uma forma bruta. Mateus 24, 24 vai nos dizer assim, Jesus adverte assim para nós, porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais, diga grandes sinais, e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Por favor, não vai me levar a mal, mas tem igreja, tem lugar, tem pastor, que são falsos profetas, que ele tem que todo culto fazer coisas mirabolantes para convencer que ele é um pastor, que ele é um profeta. Todo culto ele tem que trazer aquele culto cheio de sinais, cheio de maravilhas. Todo culto ele tem que fazer alguma coisa para te convencer ou para te enganar a você seguir ele. Paulo explica isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então eu venho te advertir aqui nessa noite, que nem todo sinal, que nem todo poder, e que nem toda cura vem da parte de Deus. Eu já vi gente sendo curado, e não é da parte de Deus. Vai nos lugares onde faz uma cirurgia espiritual. Quem já ouviu falar nisso? Quantos acham que isso funciona?
Só que há um preço a ser pago. A cura e o milagre de Jesus, você não precisa pagar nada. Porque ele já pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando o inimigo ele usa as mesmas artimanhas de Deus para às vezes enganar numa certa cura, ele vai te tomar de uma outra forma. Ele vai te pagar, ele vai te tomar isso de um outro jeito. Então, nós temos que tomar cuidado, porque há uma luta contra nós. E a maior batalha que nós enfrentamos está aqui na nossa mente. Aí você precisa se revestir do quê? Da armadura de Deus, do capacete. Diga por irmão, capacete, irmão. Fala para alguém assim, bota o capacete da salvação, irmão. Quantas vezes, irmão, nós somos atingidos na mente? E o texto fica claro, aqui em Efésios capítulo 6, que a luta, muitas vezes, elas não são demonstrações físicas, mas às vezes são ciladas, estratégias do inimigo para nos enganar. E ele vai nos enganando, a gente vai entrando, e vamos entrando em ambientes, vamos criando ambientes com aquilo que ele vai fazendo na nossa mente. E os ambientes vão ficando poluídos. Vão ficando cheios de entulho, cheios de sujeira, cheios de lixo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a desintoxicar disso aqui, irmãos. Ontem nós fomos num café de pastores, irmãos, lá em Suzano. Aí a gente foi por uma estrada assim, mas pensa numa estrada ruim de andar, irmãos. Aí você anda por umas ruas assim, você anda por aliás, é só uma avenida, né? A tal da Sapopemba, ela vai até não sei aonde, né, irmãos? Só que chega uma parte, irmãos, daquela Sapopemba, que você fala, meu Deus, aonde eu tô? Parece que você está andando no meio do lixão, irmãos. E é um lixão mesmo. Tem o lixão do lado esquerdo e tem o lixo na rua. A rua tomada de lixo, de saco de lixo, irmãos. Aliás, posso fazer uma dentro aqui já? Você não joga nada no carro não é pra rua não, né, irmãos? Você não é daquele não, né, que fica jogando latinha de Guaraná na rua não, né? Eu não consigo jogar nenhum papel de bala na rua, irmãos. Eu não consigo, irmãos. Eu fico assim, ó. Quando os caras jogam aquelas latinhas assim, ó, pá, do carro, irmão, aí me dá vontade de pegar aquela latinha e jogar de volta o carro dele, irmãos. Então são ambientes que se tornam sujos, feios. Muitas vezes a gente não consegue terminar uma obra em casa, sim ou não? E aí você vê aquele monte de obra inacabada. Irmãos, eu vi um portão, vou falar daquele portão lá, de uma rua que ele tinha um abismo assim, ó. E o cara tinha um portão ali. Eu pensei, como que ele entra com um carro naquele portão? Eu acho que ele fez aquele portão só de prazer para ter um portão, porque ele não vai entrar com carro nunca ali. Então são ambientes que vão enganando a gente vai criando coisas ali, ó. Lembra de Neemias? O povo erra contra Deus, levado cativo, tiram eles ali de Jerusalém, alguns ficam, alguns saem de Jerusalém, ficam 70 anos e quando volta, está tudo destruído. Muro destruído, portões queimados, casas destruídas, templo destruído. Aí Neemias vai dar uma volta ali, porque ele trabalha com o rei Artaxerxes, depois ele sai do palácio, vai dar uma volta, encontra o irmão de sangue dele e fala assim, o que está acontecendo com o povo? Cadê eles? Está tudo bem com eles? Como assim, Neemias? Está tudo bem? Você não assiste noticiário, Neemias? Você não tem Instagram, camarada? O negócio está feio para o nosso lado. Quem voltou não tem nem onde morar. Está tudo destruído. Está tudo quebrado, está tudo queimado. E Neemias ele toma uma posição. Ele vai se lamentar, ele vai orar, ele vai jejuar, só que ele vai se posicionar. Ele fala assim, agora eu vou reconstruir essa cidade. Vou arrumar um pessoal aqui, um povo aqui para me ajudar, vou pedir dinheiro para o rei deu dinheiro para ele, os construtores foram com ele para construir o muro, os muros quebrados, os portões queimados, e o rei dá 52 dias para ele resolver aquilo lá, para ele reconstruir aquilo lá. Aí eu fico pensando, irmãos, ele chega num lugar onde foi tudo destruído, tudo quebrado pelos inimigos, como é que será que estava aquela cidade?
A primeira coisa que Neemias ia ter que fazer é tirar os entulhos daquele lugar. É limpar aquele lugar. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para uma reforma ou para fazer alguma coisa, a gente precisa limpar a área, sim ou não? Assim também é na nossa vida espiritual, irmãos. Assim também é na nossa alma. Assim também é com a gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar a área. Então o capacete ele vem para proteger a nossa mente. Porque é onde vem as forças espirituais que vão querer atacar a nossa mente com setas, onde o nosso pensamento vai começar a se tornar negativo. Tudo é ruim. Nada presta. Nada dá certo. Eles vão operando de forma sutil a nossa mente, com estratégia, com mentiras, com sussurros intelectuais na nossa mente, resultando em consequências físicas. Dá um exemplo então, pastor. Vamos lá, me dá um exemplo. Barulho. Sua casa tem barulho? Claro que tem barulho. Mas e quando o barulho começa a ficar excessivo, começa a gritar demais um com o outro? Já não se tem mais diálogo, já não se tem mais conversa. Aquele bebezinho, mozinho que tinha quando namorava, já não é mais assim, vai. Que é mozinho o quê? Nem fala que ama mais, já sabe, não é? Porque acumula. E aí vem barulho na nossa casa, sujeira acumulada, desordem. O ambiente fica ruim. Fica igual que essas ruas que eu disse para você. Aí o que acontece nessas ruas, nessa avenida que a gente estava andando? Tinha um lugar, um terreno bem grande, murado, cercado ali, uma cerca de ferro bem bonita. Dentro estava bonito, fora estava sujo. Aí eu fiz uma pergunta para minha esposa. Lá dentro, quem varreu foi o proprietário, foi os funcionários dele lá. A rua, a calçada, quem varre? É aqueles varredor. Já viu aqueles caras que varrem assim? Eles varrem aonde? Da guia para fora. Às vezes está suja a calçada, ele não tem coragem de passar a vassoura ali. E eu perguntei para ela assim, e quem tem que varrer da guia até a calçada ali, na calçada? Quem tem que varrer? Quem tem que varrer? O morador. E quem vai pisar na sujeira? O pedestre. Tem sujeiras que a gente vê e a gente não quer saber. A gente vai deixando. Então, uma das estratégias do inimigo, irmãos, é tornar o nosso ambiente um caos. Seja com gritaria, seja com discussão, seja com bagunça. E a estratégia dele é essa. E a gente se torna cansado com isso, irmãos. Ambientes bagunçados nos cansam. Ambientes bagunçados nos sobrecarregam. Eu não estou falando assim de você, você chega lá, você almoça, aí você deixa a louça lá, e vou assistir um jornal, vou assistir o TikTok, vou assistir depois eu lavo. Não é assim, irmão? Às vezes você faz isso, não faz? Ou você é daqueles que já come, você já vai limpar, já vai lavar, já vai enxugar, guardar. Esse é desse, irmão? Parabéns para você. Mas tem hora que aí você vai deixando a louça do almoço, aí você toma um café, deixa do café, deixa da janta, aí de manhã você acorda atrasado. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu estou falando, irmão, de casos que acontecem. Porque a gente vai deixando acumular. E a estratégia do inimigo é falar que está normal. O caos não se instala de um dia para o outro. Como eu disse para você na semana passada, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. A estratégia consiste em fazer a pessoa aceitar pequenas concessões, pequenas bagunças.
Porque o que antes causava incômodo passa a ser visto como normal. A estratégia do isolamento social, ao induzir a ordem, a desordem extrema, cria-se uma barreira chamada vergonha. Posso ir na sua casa hoje, irmã? O pastor vai na minha casa. Não, pastor, não vai dar. Não vai dar. Lembrei, pastor. Eu tenho uma viagem para os Estados Unidos, pastor. Não vai dar. Não vai dar, pastor. Eu preciso de 5 dias para o senhor. Me dá 5 dias para ir na sua casa. Mas, irmão, eu só vou lá. Tomar uma água, orar por você. Não dá, pastor. Não dá. Não dá. Sabe por que não dá, né, irmão? Já sabe por quê? O pastor vai na sua casa amanhã. Pode ir, pastor. Está tranquilo. Mas tem gente, irmãos, que vai deixando o ambiente ficar assim e começa a ceder. E aí o cansaço toma conta da casa. E a estratégia dele é isso. Está normal. Porque antes causava incômodo. Agora não. Agora está normal. Ontem eu fui no quarto do Dani. Vou passar um tempo com ele antes dele dormir. Aí tinha uma meia. Eu peguei a meia. Aí ele tem um negócio do teclado dele lá, eu botei aqui assim a meia, né? Eu falei, depois, na hora que eu sair do quarto dele, eu levo pro banheiro. Deixei a meia lá. Esqueci a meia lá. Aí hoje de manhã, eu fui estudar no quarto dele, a meia estava lá. Quem entrou no quarto? A minha esposa. Ela já chorou e falou assim, olha que menino bagunceiro. Não foi ele, irmão, fui eu. Mas começa assim, com pequenas coisas. Pequenas bagunças, E aí ele vai te manipulando. Aí você vai se isolando. Não pode ir na minha casa não, pastor. Hoje não. Amanhã também não. Depois da manhã, não. Depois, não, também não. Porque aí você começa a mentir. Olha para você ver. Aí você começa a falar mentiras. Porque para justificativas mentais, por causa da sua desordem, você precisa mentir. Não, pastor, sabe o que é? Eu não vou estar. E as mentiras são argumentos que nós aceitamos como verdades para justificar a nossa paralisia, a nossa inércia, a procrastinação ou o apego material. Sabe aquela mentira? Ah, não. Eu consigo mudar. Não, pode deixar. E aquelas coisas que a gente vai acumulando dentro de casa? Prego enferrujado. Isso é só os homens, né? Ruela. Você tem mais ruela que não sei o que na sua casa, irmão. Não, vai que um dia eu preciso, né? Vai que um dia eu preciso. Tem um chinelo. Vai que o outro quebra, aí eu junto com esse. Né? Ou eu ando com vermelho e com azul. Esses dias quebrou um chinelo lá em casa. Aí como fala, vou trocar, como é que chama aqui? Correia, né? Não vai trocar nada não, eu sei que não vai trocar. A gente não vai comprar. Sabe o que eu tive que fazer? Joguei fora o chinelo. Pastor, por que você não botou um prego? Super Bonder. A estratégia de inimigo, irmãos. Espírito de pobreza. Eu não estou falando que tem momento na nossa vida que a gente vai passar por dificuldade, irmão. E a gente vai ter que se virar com alguma coisa. Eu não sei você, mas eu já passei por muito disso aqui. Eu já passei por muito disso, irmão. Eu já passei muita dificuldade na minha vida, irmãos. A ponto de não poder trocar a correia do chinelo. Mas, irmão, tem gente que pode. Tem gente que dá. Sabe o que acontece? Ele se tornou um mão de vaca. Sabe por quê? Porque o inimigo causou isso na mente dele. Lá atrás, há 20 anos, 40 anos atrás, você não tinha. E você está com essa mente hoje que você também não tem. E você vai acreditando nessa mentira que você não pode comprar, que você não tem dinheiro, você vive nessa vida miserável. Eu não estou falando de gente, irmãos, que tem momentos difíceis na vida. Mas tem gente que pode, mas está com a mentalidade lá presa lá atrás.
Não desentulhou isso da mente ainda, está aqui acumulado na cabeça ainda. A mentira é, e se um dia eu precisar? Irmã, você está com aquela jaqueta lá, irmã, já nem serve mais em você. Vai que eu compro um Monjaro, né, pastor? Aí serve. Irmão, o Monjaro é 1.000, a jaqueta é 200. Vai comprar a jaqueta primeiro, irmã. Leva lá na Renovo para vender lá, irmã. Consignado. Né, Didi? Não faz consignado lá? Não? Vai comprar, então paga um preço justo para você. A mentira de que amanhã eu arrumo. Isso é para os homens, talvez, né? Amanhã eu arrumo. Eu tenho uma lâmpada lá que eu ganhei do menino, para me pôr lá na minha cozinha. Já faz uns 6 meses já. Segunda-feira eu troco. Segunda-feira eu troco. Segunda-feira eu troco. Eu não falei qual segunda-feira. Mas eu vou tirar. Essa segunda-feira eu vou trocar e vou postar lá no. Aí o pastor assim, pastor, você cumpriu a palavra. Né? A gente vai procrastinando. Amanhã eu vou para academia. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou caminhar. Amanhã. Ele vai roubando, moço, sua atitude. Você vai ficando paralisado. Você vai deixando tudo acumular na sua vida. A mentira da falsa identidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Porque sabe o que é, pastor? É porque eu sou bom na minha desorganização. Sei onde está tudo. Se arrumar, já não sei onde está. Se arrumar, não sei onde está. Sabe aquela estante que você tem lá, né, dos homens, né? Ferramenta, martelo, um monte de coisa ali. Aí o camarada, aí a mulher fala assim, meu Deus, que bagunça é essa? Só eu sei onde está na minha bagunça. Não mexe aí, porque se você mexer, não se... Que mentira, né, irmão? Repete comigo assim, bagunça. Não é de Deus. Não é de Deus. E a nossa alma? A nossa mente bagunçada, irmãos? Você acha que é de Deus isso? Pilhado do jeito que você está? Você está aqui já querendo ir embora, irmão? Querendo saber quanto o Corinthians vai ganhar hoje? Vai ganhar, irmão, vai ganhar. Vai ganhar 4 gols. Desculpa, brincadeira. Sabe, mas a gente está pilhado demais, irmãos. Acelerado demais. Diga para alguém, calma. Porque a gente fica acelerado, irmãos. Faz metade de uma coisa, faz metade de outra coisa, faz metade de outra coisa. Você não faz mais nada inteiro, irmãos. Porque você está aqui, aí o chefe te chama, aí você volta, aí o outro te chama e aquilo vai ficando para trás. Aí quando você vai ver final do expediente, as suas coisas estão lá paradas ainda. Falei isso para minha psicóloga. Falei isso para ela. Eu estou fazendo uma mensagem, eu estou aqui estudando, de repente o WhatsApp toca, de repente alguém chama, o homem da cocada passa, o homem do óleo passa, o cachorro late. Eu já me distraio, irmão. E eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em voltar para fazer o que eu estava fazendo. Eu levo alguns minutos para entender o que eu estava fazendo aqui. Aí você pensa, você demora para chegar, e quando você chega, vem outro bater, vem outro chamar. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu botei prioridade. Quando eu estou fazendo alguma coisa importante, aquilo para mim é importante. Quando nós estamos sentados com a nossa família é importante. Fica essa para você agora. Quando você está sentado jantando com a sua família, o seu patrão não é importante. Ele que espere. E se ele me mandar embora? Melhor ele mandar embora que a tua família mandar você embora de casa. Emprego você arruma outro. Agora a esposa igual essa que você tem, duvido. Do jeito que você é ainda, defendi a classe das irmãs, né? Obrigado, irmão. Depois vocês pagam a janta para mim hoje. Aleluia. Mas não é verdade, irmãos? Isso rouba nós. Porque nós temos
a mordomia dos céus. Deus nos deu coisas especiais, específicas, para a gente tratar, para a gente cuidar. E a gente precisa ser negligente com isso, irmãos. Amém? Paulo diz assim, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Um raciocínio mentiroso, pensamento de mentira, ele pensa assim, para que você vai limpar isso se vai sujar de novo? Meu pai falava isso às vezes, irmão. Para que vai limpar se vai sujar? Dava um nervoso, santo. Eu ouvi o jeito de falar assim, vai lavar para quê? Se vai sujar? Então come no prato sujo, imundo. Para quê? Isso é um pensamento de mentira. Vai arrumar para quê? Será que compensa? Vai quebrar de novo. Pensamento. Ai, lá vem mais uma eleição. Vou votar em quem? Se nenhum presta. Meio é verdade, né? E aí, às vezes, a gente transfere. Sabe por que eu não arrumei ainda, pastor? Porque a minha mulher não deixa. Sabe por que eu não faço isso? Por causa do fulano. Sabe por que eu não faço as coisas? Por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do beltrano, por causa de coisas. A gente vai viver culpando os outros por aquilo que você vive. E você quer transferir a culpa para o outro. Sabe por que eu estou assim? Por causa do fulano, por causa do ciclano. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Seguir sua vida. Quem quiser vir para o culto com você, que venha. Quem quiser seguir Jesus, que siga com você. E quem não quer, você deixa para trás, irmão. Porque eu tenho meus objetivos. Aí você fica transferindo culpa para os outros. A gente, muitas vezes, irmãos, fica arrumando desculpa, arrumando um culpado, e a gente não assume que a gente é errado. A gente não confessa que a gente errou, e a gente não se arrepende. Porque a gente vive falando que foi os outros. É os outros. É os outros. Tudo é os outros. E muitas vezes a culpa é nossa. Isso vai trazer um impacto espiritual e físico. Sujeira, acúmulo e desordem. Quando as estratégias, mentiras e sussurros triunfam, o ambiente se manifesta de uma forma opressiva. Na sujeira. Reflexo de negligência. A falta de higiene traz peste, mau cheiro e adoece o corpo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o lugar onde Deus habita, se é o lugar que Deus habita, nós temos que cuidar disso aqui, irmão. Deus tem que morar num lugar bom, irmãos. Bonito. A gente gosta da igreja bonita, sim ou não? Mas Deus não habita aqui. Deus habita aqui. Olha que privilégio, irmão. Um Deus grandão habitando dentro de você. Um Deus lindo habitando dentro de você. E como é que está esse lugar que Ele está habitando? Como é que está a mente? Confusa, cheia de coisa, de sujeira, cheia de bagunça, cheia de acúmulo. E a gente acumula as coisas por falta de confiança. O acúmulo entulha os canais de circulação do lar. E às vezes daqui, do nosso coração. Porque o ambiente entulhado impede que o novo entre. Sabe por que muitas vezes você não vive o novo? Porque a sua cabeça está velha ainda, a sua mente está velha ainda. Como que ele pode derramar vinho novo se o odre está velho? Vai romper, vai estragar o odre. Não vai suportar, irmãos. Então a desordem é reflexo da confusão mental. A desordem visual gera ansiedade e eleva o nível de cortisol, hormônio do estresse, e rouba o teu foco. Duvido que você se concentre, irmão, com as bagunças.
Duvido que você se concentra com a bagunça na sua cabeça também. Então eu tenho uma dica para você hoje aqui, ó. Removendo os entulhos. O que você precisa jogar fora hoje, irmãos? O que você precisa jogar fora hoje? Pensamentos do passado, que você viveu lá atrás. Palavras que te fazem sofrer até hoje. Você precisa jogar fora. E é tempo de jogar fora algumas coisas que estão presas no nosso coração. Só precisa limpar o nosso coração. Precisa tirar o lixo. Tem um louvor antigo que diz: joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Não é louvor não, não é louvor não. Não é louvor não, isso não é louvor não. Pelo menos ela tinha certeza disso. Joga o lixo no lixo. Diga isso pro irmão que está do teu lado. Pega essa aí. Joga o lixo no lixo. Fala para ele. Joga o lixo no lixo. Fala para ele. Você não é caçamba. Você é templo do Espírito Santo. Já viu caçamba, irmão? Caçamba. Já viu caçamba? Tem uma vizinha minha que ela não pode ver a caçamba. Que ela começa a jogar todas as coisas dela lá. Folgada, irmão. Eu sei porque eu pus uma caçamba um dia lá, ela encheu minha caçamba. Vai jogar no lixo dela, meu. Caçamba é minha, eu que estou pagando. Fala para alguém, não joga o lixo na minha caçamba, não. E é tempo, irmão, de nós jogarmos algumas coisas fora. De verdade, irmãos. Coisa que está na sua alma, que o inimigo trouxe como mentira na sua vida, irmão. Ele fica mudando sua identidade. Ele fica te isolando. Vai aquela preguiça, irmão. Fala, sai preguiça. Preguiça não é de Deus, não, irmão. Você sabe que você tem que ir lá fazer aquela faxina, tirar aquele entulho, tirar aquelas caixas velhas que tá lá, irmão, aqueles papelão lá. Fica acumulando. Caixa de bolo. Caixa de sapato, irmão. Já nem tem mais o sapato, irmão. Você fica guardando lá. Caixa vazia, né, irmão? Não guarda não, né? Caixa de morango lá não, né? Não, graças a Deus. Mas também tem gente que quer jogar tudo fora também, né? Eu vou defender também. Tem gente que não tá jogando coisa boa fora também. Viviane. Já deu o que falar isso, né, filho? Aí o pastor falou para jogar as coisas fora. Eu vou jogar. É lixo, tem que jogar fora mesmo. Lixo. Principalmente aqui, ó, no seu coração. Coisa que você está carregando, ó. Parou aqui em você. Curva de rio. Sabe o que é curva de rio? É onde para a sujeira, irmão. Por isso que chama de curva de rio. É onde para a sujeira. A sujeira fica ali acumulando. Você tem que fluir, irmão. Amém? De você tem que fluir rios, não curva de rio, não tem que fluir. Vou trazer umas palavras aqui para você aqui, ó. Eclesiastes 10:18. O que provoca a negligência? Por causa da preguiça, desaba o teto. E por causa da frouxidão das mãos, a casa tem goteira. Quer mais uma? Provérbios 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. O sem juízo permite que o mato e a desordem tomem conta do seu espaço de governo. A sua casa é um lugar que Deus te deu para você governar. Ai, mas minha casa é velha, minha casa é alugada. Irmão, é o espaço que você mora, que você habita. Até Deus não te dá a casa do teu sonho, até Deus não te tirar do aluguel, é o lugar que você mora, irmão. Não fica chutando lá as meias velhas, a sujeira, não é? Pé de marmitex, fica deixado. Eu estou falando isso do espaço físico, mas muitas vezes é no seu coração.
É no seu espírito, irmãos. Precisa jogar fora. Precisa botar ordem. Ordem e decência. Paulo fala sobre isso no culto. Tudo tem que ter ordem e decência. Mas ordem e decência é atributo de Deus. Paulo diz isso referente ao culto. Tem que ter ordem e decência. Mas ordem e decência são atributos de Deus. Deus é um Deus de ordem e decência. Esse é nosso Deus, irmãos. Então nós precisamos viver decentemente e com ordem. Provérbios 31, 27. Atenta para o bom andamento da sua casa e não coma do pão da preguiça. Aposentado mesmo, sabe? Agora vai para os aposentados agora. Vai sobrar até para vocês hoje. Sabe o que é, pastor? Eu estou aposentado mesmo. 50 anos, pastor, mas já aposentei cedo. E já não quero mais saber de mais nada. Posso continuar? E o que nós precisamos fazer para vencer as mentiras instaladas na nossa mente? 2 Coríntios 10, 5. Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar nossa mente a Cristo. Obedecer a Ele, aos seus mandamentos. E aqui, ó, Efésios 4, eu gosto demais desse texto. Demais desse texto. Diz assim, ó. Pelo que diz, subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Quem subiu ao alto, irmãos? E sabe o que ele fez? Levou cativo o cativeiro. Põe para mim aí, Fátima, Efésios 4, 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha que coisa boa, irmãos. Deus levou o cativo, aquilo que nos prendia, o cativeiro. E sabe o que é melhor? Ele não só tirou do cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele tira algo que aprisiona e dá algo que liberta. Ele tira algo que nos aprisionava e dá algo que nos liberta. Dons. Por quê? Com os dons você é livre. Com os dons de Deus você é livre para fluir em Jesus. Para você fluir nele. Dons são presentes de Deus para te capacitar, para te habilitar. Enquanto o cativo te prendia, agora os dons te habilitam. Aquilo que te prendia não pode te prender mais. Sabe por quê? Porque agora Deus derramou dons aos homens. Você é cheio de dons, irmãos. Cheio de dom, cheio de habilidade. Amém, irmãos? Então já vai começar a fazer uma limpeza espiritual já. Amém? Cortar mentira. Glória a Deus. Você ganhou. Irmãos, vamos lá, ó. Vamos trazer do natural para o espiritual, amém? Pode ser? Tem lá aquela roupa lá. Vamos dizer uma roupa. Faz 6 meses que você não usa aquela peça. Isso é um sinal de quê? Que você não vai usar mais. Está lá, irmãos. 6 meses lá. Você não vai usar. Aquele sapato lá. Você não está usando, irmão. Tem que fazer o quê? Tirar. Um objeto. Uma roupa. Aqueles papéis. Eu tenho muito papel. O papel é comigo mesmo. Cada culto que eu vou, cada conferência, cada café de pastor, eu já vou escrevendo. E eu vou deixando. Aí minha esposa fala assim. Eu vou pôr no caderno. Aí ela vai, pega como é que chama? Clips. Vai clipando tudinho. Bota na minha mesa assim, eu falo assim, agora você vê o que faz. Em casa não vai ficar espalhado esse negócio não. Tá lá 6 meses, irmão, 6 meses. Então você tem que tirar aquilo. Ou você doa, ou você vende, ou você descarta, joga no lixo, amém? Coisa na sua alma também, irmãos. Tem coisa que já não te serve mais. Joga fora. Passa para outra. Você tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua alma.
Fazer uma limpeza, organizar o espaço que você tem hoje. Onde você trabalha, onde você mora, suas emoções, sua mente, seu espírito. Paulo diz: espero que vá bem em todas as coisas, como vai a sua alma. E se Paulo falasse isso para você hoje? Espero que vá bem todas as coisas, assim como vai a tua alma. Como é que está a tua alma hoje? Como é que está aquelas setinhas que vem aqui na sua cabeça? Será que você... Pastor, eu sou linda. Opa, pastor, eu sou... Pastor, eu estou top. Pastor, eu já estou bem arrumada. Então eu vou dar outra dica para você. Está limpo? Está vazio de coisas que não prestam? Está organizado? Jesus também dá outro alerta sobre isso. Casa limpa, varrida e adornada precisa estar ocupada. Porque não adianta você esvaziar tudo e não se encher de Deus. Porque senão ele volta, ele torna a casa. Ele acha que a casa é dele. O inimigo acha que a casa é dele. E vem com os amigos dele. Pior que ele. 7. Então eu te dou um conselho para você. Preencha a sua casa. Preencha a sua vida. Preencha a sua alma. De Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Tira as palavras que não prestam hoje. Coloca as palavras de Deus na sua vida. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Eu sou o filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Isso ninguém vai tomar de mim. Diga para você, eu sou lindo. Eu sou vitorioso. Olha, eu vou para cima. Ixi, diminuiu. Pastor, eu limpei tudo, já organizei. E agora? Agora você precisa se encher da presença de Deus. Vamos ficar em pé? Tinha tanta coisa para falar, irmão, tanta coisa para falar. Mas como são 7 semanas, nós estamos na segunda hoje, vão ser dosinhas homeopáticas. Semana que vem a gente entra nas armaduras. Prometo para você. Mas hoje nós precisamos fazer essa varredura, essa limpeza. A gente precisa reconhecer, primeiro ponto, a gente precisa reconhecer que a gente precisa ser limpo. Segunda coisa, a gente precisa confessar. A gente precisa confessar pecado. A gente precisa ter alguém para falar. A gente precisa confessar. Pecado confessado, misericórdia alcançada. Tem coisas que você fica guardando dentro do seu coração. Tem coisas que você não quer contar para ninguém, irmãos. Pastor, já falei com Deus. Ótimo. Muito bom. Mas muitas vezes você precisa ter alguém para te acompanhar, para segurar nas tuas mãos, para te dar uma bronca de vez em quando. E aí, campeão? E aquele assunto lá, resolveu? É assim que funciona. Confessar e se arrepender. O que é se arrepender? Mudar de curso, mudar o caminho. Aquilo que antes me prejudicava, hoje não me prejudica mais. Que lixo que você precisa jogar fora hoje? Eu já joguei tanto lixo na minha vida fora, irmãos. Eu joguei tantas palavras lançadas contra mim. Já lancei obras de feitiçaria, de macumbaria feitas sobre a minha vida. Palavras que me feriram. Palavras que me jogaram no chão, irmãos. Já joguei fora. Todos os dias eu tenho que estar vigilante para mim não me sabotar. Para mim não me negligenciar aquilo que Deus tem me dado. Porque se eu vacilar, irmãos, se eu deixar as coisas virem acumulando, amanhã não é uma lata de lixo que eu preciso. Amanhã é uma caçamba. Amanhã eu preciso de gente para ajudar a tirar esse lixo de dentro de mim. Quero chamar a pastora Cida para fazer uma oração por nós aqui.